A terceira geração do Mercedes SLK é um roadster esportivo utilizável no dia a dia que, como seu arqui-inimigo BMW Z4, possui um elegante teto metálico dobrável. Detalhes elegantes, tecnologia incrível, baixa manutenção e estilo distinto compõem seu apelo. Hora de reavaliar o Mercedes SLK. Recapitular cá. Em linguagem de modelo Mercedes, significa essencialmente leve. Eles dizem uma versão menor, mais compacta, mas igualmente desejável da mesma coisa. E, com certeza, o conceito SLK sempre foi baseado em oferecer uma versão mais acessível e mais acessível do conversível de luxo Sportlight da marca para um mercado de carros esportivos mais amplo. No lançamento, na primeira geração, em 1996, o SLK fez exatamente isso, completo com uma inovação própria, um teto dobrável de metal elétrico vario, que foi rapidamente copiado em toda a indústria. Classificado como esportivo, ele não dirigia como tal. Em vez disso, as pessoas compraram porque gostavam do emblema e do teto inteligente, o que estava bom, até que outras marcas premium começaram a oferecer praticamente a mesma coisa com uma experiência de condução mais envolvente. Forçado a melhorar seu jogo, a segunda geração do SLK de 2004 foi um grande avanço dinâmico, uma tendência que a marca alemã afirma ter continuado com esta versão de terceira geração, lançada em meados de 2011. Este carro tem uma tarefa bastante difícil, encarregado de mudar todo um grupo demográfico de compradores. Os SLKs, veja bem, tradicionalmente foram comprados por compradoras mais velhas, conscientes do estilo e não exigentes, que queriam e podiam pagar algo um pouco mais agradável do que uma versão cabrio de teto metálico dobrável de um hatchback familiar, como um Peugeot 308 ou Renault Megane. Manter esses clientes enquanto simultaneamente atrai o mercado majoritariamente masculino, que normalmente optaria por um rival de manuseio mais afiado como o BMW Z4, o Audi TT Roadster ou o Porsche Boxster, nunca seria fácil. Mas a Mercedes nunca é uma marca para fugir de um desafio. Com este carro, eles pretendem manter os fashionistas leais com uma cabine mais opulenta e espaçosa e um teto mágico de controle do céu, que ao pressionar de um botão, os motoristas podem mudar de claro para escuro enquanto passeiam pela Estrada do Rei. Enquanto isso, os entusiastas recebem um estilo inspirado no icônico 190 SL dos anos 50 motores potentes e um inteligente pacote opcional de manuseio dinâmico para aproveitá-los ao máximo. Algo para todos, então vamos ver um BMW Z4 ou um Porsche Boxster. É um carro de motorista direto e envolvente, quer você queira ou não. Agora, dado sua base de clientes mais ampla, este SLK deve ser um pouco diferente, e dado a necessidade da Mercedes de atender às necessidades dessa gama mais ampla de interesses. Acho que eles se saíram muito bem com o carro que temos aqui. Um interior salpicado de sugestões de estilo do supercarro SLS AMG te coloca no clima certo desde o início. E os motores disponíveis parecem ter o suficiente para prometer um progresso razoavelmente rápido. Agora, o conceito SLK de que menos é mais foi claramente demonstrado na versão da geração anterior deste carro. Este era um modelo com o qual você poderia se conectar mais intimamente, não na forma de um carro-chefe AMG rasgado e roncando, mas em simples versões de entrada de 4 cilindros combinadas com uma caixa de câmbio manual. Então foi isso que escolhi aqui. Bem, não a caixa de câmbio manual. A Mercedes diz que quase nenhum comprador do Reino Unido nunca quis, então eles não viram muita utilidade, o que é um pouco curioso, dado que estamos falando de um roadster esportivo aqui. Ainda assim, a transmissão de 7 velocidades G-Tronic Plus se adapta muito bem a este carro, com suas mudanças de relação suaves como seda e pás montadas no volante. Ainda bem, porque a menos que você opte por este SLK de entrada de nível 200, é a única opção. Esta versão em particular tem um dos 2 motores a gasolina turboalimentados de injeção direta de 4 cilindros de 1,8 litro disponíveis na gama. Unidades familiares do sedã classe C, que desenvolvem 184 cavalos de potência no SLK 200, com um aumento para 204 cavalos, se você optar pelo SLK 250.
Agora, ambos oferecem níveis de desempenho bastante semelhantes, com descanso para 60, levando cerca de 7 segundos, mais ou menos algumas décimas, de qualquer maneira, a caminho de uma velocidade máxima de cerca de 150 milhas por hora. Embora, para ser justo, a diferença na estrada entre essas duas variantes é maior do que parece no papel. Graças ao maior poder de tração do SLK 250 modelos e ao som do motor mais rústico, você terá que sacrificar um pouco na frente do som do motor se quiser optar pelo outro derivado SLK de 4 cilindros, ou SLK de 2.15 litros 250 CDI diesel, mas isso compensa com impressionante frugalidade e níveis de desempenho que são bastante semelhantes aos modelos de gasolina de 4 cilindros de 1.8 litros. E se você está comprando este carro como uma declaração consciente de estilo, então isso é tudo que você precisa saber quando se trata de experiência de condução. Mas para o público mais entusiasta que a Mercedes espera atrair com esta terceira versão, será apenas o começo. Essas pessoas darão uma olhada na opção de suspensão mais rígida a caminho de potencialmente marcar a opção por algo muito melhor, o pacote de manuseio dinâmico. Agora isso lhe dá um amortecimento variável contínuo, capaz de ajustar a suspensão constantemente para se adequar à estrada em que você está e ao humor em que você está. Melhor ainda, o mesmo pacote também inclui um sistema de direção direta, uma configuração muito mais precisa para substituir uma leve imprecisão do sistema padrão, e você obtém freios de vetorização de torque capazes de aplicar forças de frenagem mínimas nas rodas traseiras internas durante curvas acentuadas, para que você obtenha uma curva muito mais acentuada. Agora, o resultado de toda essa inteligência não é suficiente para transformar este carro em um Porsche Boxster, mas é suficiente para chegar surpreendentemente perto, especialmente se você optar pelo que é, sem dúvida, meu modelo favorito na terceira geração, o SLK 350, com seu motor a gasolina V6 de 3.5 litros. Agora, esta unidade desenvolve 306 cavalos de potência, o suficiente para lançar esta versão específica do repouso a 60 em apenas 5.6 segundos, a caminho de uma velocidade máxima que precisa ser artificialmente contida a 155 milhas por hora, e isso a torna apenas um segundo mais lenta para 60 do que o carro-chefe SLK 55 AMG, uma versão que é muito mais sedenta, mas compensa com uma gloriosa barragem de entretenimento auditivo de seus 422 cavalos de potência 5.5 litros V8. E em resumo, bem, você ainda não compraria um SLK para heroísmos de pista. Provavelmente não compraria um se tudo que você queria era um pouco de diversão nas estradas de fim de semana. Mas como um roadster usável no dia a dia, é um pacote muito completo, de fato, liderando sua classe em termos de qualidade de passeio, refinamento e conforto. No papel, essas não parecem ser prioridades de um carro esportivo, mas na prática, elas importam muito. Com o teto abaixado em um típico dia frio britânico, navegando suavemente pela estrada mais esburacada, adoro a maneira como a cabine te protege das rajadas de vento, com seu inteligente defletor de ar que se fixa nas barras anti-capotamento traseiras, e a maneira como te aquece com seu potente aquecedor e suas saídas de ar para o pescoço. Outros roadsters rivais podem ser mais ágeis, mas eles não te incentivam a ir rápido e ao ar livre tão frequentemente, o que para mim é o verdadeiro charme deste SLK. Diferente, mas ainda o mesmo, é a história estética com este SLK de terceira geração. O designer Michael Plessing admite de maneira bastante franca que a versão anterior não era realmente um clássico Mercedes. Pessoalmente, eu achei bastante elegante, o que, se for verdade, é muito bom para este modelo Mark III, que mantém as mesmas proporções de roadster de capô longo e porta-malas curto, apesar do fato de ser mais de 30 mm mais longo e mais largo, além de ser um pouco mais alto do lado, onde as grelhas de ventilação cromadas nas asas dianteiras lembram os roadsters clássicos da Mercedes-Benz dos anos 50. Você pode pensar que este carro é pouco mais do que um facelift de seu antecessor, mas da frente as diferenças são óbvias, faróis claramente definidos e uma grade dianteira vertical
Harmonizando com o carro que a maioria dos entusiastas da Merc vê como sendo o SLK original, o clássico 190 Sport Light de 1955. As preferências de estilo são comprometidas em conversíveis com teto de metal dobrável pela necessidade de armazenar os painéis pesados, mas o SLK tem menos problemas nisso do que alguns de seus contemporâneos. Não que haja muitos deles atualmente. Os tetos de lata dobráveis caíram em desuso nos últimos anos, mas em nenhum momento com este carro a Mercedes considerou voltar ao tipo de teto de tecido preferido por rivais como o Boxster da Porsche ou o TT Roadster da Audi. Em vez disso, eles procuraram tornar o teto de metal dobrável na moda novamente, retirando a parte de metal da equação, e, em vez de dar aos clientes a opção de encomendar seus carros com um painel de teto de vidro panorâmico fumê escuro, e até mesmo especificando esse painel com, espere por isso, controle de céu mágico, nome ridículo, conceito brilhante, aqui o painel de teto de vidro pulsa com tecnologia eletrocromática emprestada da limusine de luxo Maybach, que ao pressionar um botão pode mudar seu alinhamento molecular para tornar a cabine tão clara quanto é agora ou tão escura quanto você quiser que seja. Sendo cínico, eu poderia sugerir que uma simples persiana teria o mesmo efeito, mas não seria tão divertido, certo? E afinal, um carro como este é tudo sobre como ele te faz sentir, que é o que eu mais gosto neste SLK. Sim, é irritante não poder operar o teto elétrico Vario em velocidades acima de 2 milhas por hora, mas em todos os outros aspectos, este é um conversível brilhantemente executado. O teto abre ou fecha eletricamente em cerca de 20 segundos, podendo ser acionado por controle remoto, mesmo se você estiver do outro lado da rua tomando um cappuccino. Se o céu se abrir, não precisará se preocupar. Mais importante para mim, ele tem algo que poucos outros conversíveis a qualquer preço podem oferecer: aquecimento decente da cabine com o teto abaixado, não apenas através dessas saídas de ar com aparência de turbina a jato no estilo SLS, mas também através do sistema de aquecimento de nível de cachecol de ar, que canaliza ar quente através dessas saídas de ar no encosto de cabeça e distribui liberalmente ao redor de suas orelhas para uma condução agradável no frio. Atrás do volante multifuncional de fundo plano, parece um lugar premium adequado para estar. Tudo ao seu redor parece ter sido construído para durar. E o console central e outras partes do acabamento brilhando com alumínio escovado. Toques opcionais mais tradicionais incluem este relógio analógico e a alternativa de acabamento em madeira. Se você está vindo para este SLK de uma versão de geração anterior, você notará imediatamente o espaço extra para os ombros, o que faz a cabine parecer significativamente mais espaçosa. Claro que não há assentos traseiros, mas um espaço de bagageiro razoável desde que o teto esteja fechado. É um pouco estranhamente moldado, mas tem um total de 335 litros e estas úteis correias para evitar que itens menores rolem durante curvas acentuadas. Com o teto abaixado, a história é diferente, mas os 225 litros disponíveis ainda são significativamente melhores do que o oferecido no BMW Z4 com teto de metal dobrável comparável. Agora, supondo que você esteja olhando para os modelos SLK convencionais, então você está olhando para preços que começam em torno de 30 mil para o modelo a gasolina SLK 200 de entrada que eu estive dirigindo aqui e vai até cerca de 45 mil libras para o SLK a gasolina de 6 cilindros. Eu teria que questionar se eu estivesse olhando para a extremidade inferior da faixa, se eu realmente gostaria de pagar mais 6 mil libras sobre o custo deste SLK 200 para obter apenas 20 bhp a mais no SLK 250 a gasolina e da mesma forma, por mais que eu goste do SLK 350 a gasolina de 6 cilindros, eu teria que me perguntar se vale quase 5 mil libras a mais do que seu rival Roadster de teto de metal dobrável mais direto, o BMW Z4 S-Drive 35i.
Agora, quando se trata de uma possível compra deste Mercedes para mim, tudo se resume a este SLK 200 de entrada, a variante que representará uma proporção esmagadora das vendas no Reino Unido, e você pode ver o porquê. Ele efetivamente não custa mais do que seu rival Roadster de teto de metal dobrável mais direto, o BMW Z4 S-Drive 20i, e oferece um pacote mais completo para o dia a dia. Seja qual for o modelo SLK que você escolher, o motor a gasolina de 1.8 litros que eu tenho aqui, que vem com o SLK 200 ou o SLK 250, o motor a gasolina V6 de 3.5 litros que vem com o SLK 350, o V8, um motor de 5.5 litros que vem com o SLK 55, AMG. Ou mesmo se você estiver se sentindo especialmente sensato, o diesel de 2.15 litros que você obtém em um SLK 250 injeção direta Common Rail, seja qual for desses que você escolher, você deve encontrar seu carro decentemente equipado, porque todas as variantes agora vêm com rodas de liga leve, controle de clima, compatibilidade com Bluetooth para seu celular, o rádio digital e controle de cruzeiro. Infelizmente, os dois itens que mais contribuem para a funcionalidade deste carro, com a capota abaixada, a ventilação de nível de pescoço do Air Scarf e o defletor de vento traseiro pivotante do Air Guide, bem, eles são extras e você também tem que permitir um pouco mais se quiser considerar o teto de vidro panorâmico com painel escurecido. Em vez do normal de metal, e esse painel de teto de vidro panorâmico pode ser encomendado com ou sem o controle mágico do céu, que muda as moléculas desse vidro de claro para escuro ao apertar de um botão. Sob pressão, as pessoas podem optar pelo acabamento esportivo AMG, que traz visual mais atraente, suspensão rebaixada e assentos esportivos aderentes e de apoio. No entanto, eu argumentaria que a aquisição do pacote de manuseio dinâmico deveria ter maior prioridade. Agora, isso inclui amortecimento variável contínuo? Você também tem uma direção mais ágil e direta? Direção, e você obtém freios de vetorização de torque para uma curva mais acentuada, e é um pacote que realmente muda o caráter deste carro, e um que você deve experimentar antes de finalizar sua especificação escolhida. Outros itens opcionais bons de ter que eu tenho aqui incluem um sistema de som surround com 11 alto-falantes, um sistema de navegação piloto Matt Becker e um sistema de iluminação inteligente com 5 modos de iluminação diferentes para se adequar às condições ambientais e à estrada em que você está. Em termos de segurança, este carro é líder de classe. Além dos 6 airbags usuais e da assistência eletrônica normal para tração, estabilidade e frenagem, você obtém uma série de outros toques de segurança padrão inteligentes. Deixe-me dar um exemplo. Assistente de atenção, ele monitora sua condução para sonolência e, se necessário, avisa para você parar para um café restaurador. Então, há o sistema de proteção antecipada dos ocupantes Pre-Safe, que é capaz de perceber quando um acidente é inevitável e prepara os freios, os cintos de segurança e os airbags para enfrentá-lo. E se por acaso o acidente envolver um pedestre, um capô pop-up diminuirá seus ferimentos. Há também itens de segurança opcionais. Um exemplo é o freio Pre-Safe, que é capaz de perceber uma colisão traseira iminente e aplicar automaticamente os freios para diminuir os efeitos dela. Então, há um sistema de assistência de limite de velocidade que é capaz de ler placas de limite de velocidade conforme você passa por elas na estrada e exibi-las no painel. Agora, se você é um daqueles entusiastas de direção resignados a pensar que todos os futuros carros esportivos serão coisas híbridas ou elétricas mortalmente chatas, então uma olhada nas estatísticas de custo de funcionamento deste SLK dá motivo para otimismo. Afinal, se a Mercedes pode fazer a versão SLK 350 de 3,5 litros VCE6 a gasolina deste carro, e esse é um modelo, lembre-se que vai de 0 a 60 em apenas 5 segundos e meio, se eles podem fazer essa variante entregar 39,8 milhas por galão no ciclo combinado e emitir apenas 167 gramas por quilômetro de monóxido de carbono. 2. Então, certamente há esperança para a bomba verde. Ainda esses tipos de retornos são suficientes para fazer aqueles do rival BMW Z4 S-Drive 35 e modelo parecerem francamente bastante embaraçosos. Para todos os fabricantes de Munique que anunciaram tecnologia de dinâmica eficiente.
Um extenso programa de economia de peso é uma explicação para a parcimônia deste carro nas bombas. O alumínio foi usado no capô e nas asas, enquanto o teto também combina isso com magnésio de alta tecnologia. Também ajudando nesse aspecto é a regeneração de energia dos freios, um alternador desacoplado e a instalação padrão de um sistema de partida e parada que corta o motor quando você não precisa dele. Quando você está preso em engarrafamentos ou esperando nos semáforos como resultado, os custos operacionais são reduzidos em até 25% em toda a gama SLK para que todos os modelos merecidamente usem distintivos de eficiência azul, incluindo, é claro, o SLK 200 de entrada que estou dirigindo aqui. Agora, em forma manual, este carro retorna 41,5 milhas por galão no ciclo combinado e emite 158 gramas por quilômetro de monóxido de carbono. 2. Com a transmissão automática de 7 velocidades 7G Tronic Plus, ele se sai ainda melhor, gerenciando 43,5 milhas por galão no ciclo combinado e emitindo 151 gramas por quilômetro. De monóxido de carbono, o melhor do grupo em termos de custos operacionais é o SLK, movido a diesel de 250 injeção direta Common Rail, que consegue 56,5 milhas por galão no ciclo combinado e emite apenas 132 gramas por quilômetro de dióxido de carbono. O que mais você pode precisar saber? Bem, os valores residuais continuam a ser líderes de classe, compensando até certo ponto os preços iniciais elevados, e os custos de manutenção podem ser controlados. Observar o monitor de manutenção Assist Plus no painel ajudará a evitar paradas desnecessárias para visitas de manutenção. De volta em 1996, o Mercedes SLK reinventou o conceito de coupé cabriolet para a era moderna. De muitas formas, ainda o faz. Segundo a filosofia da SLK, um roadster não precisa ser desconfortável para dirigir na cidade ou em viagens longas. Não precisa custar mais para rodar do que um hatchback comum. Pode fazer você se sentir em unidade com os elementos, mesmo quando o teto está fechado. E quando você pode ir ao ar livre, o dia mais frio pode parecer tão quente quanto seria se o teto estivesse fechado. Esses são todos atributos que os rivais lutam para igualar. Mesmo que alguns deles possam ser mais baratos ou mais afiados para dirigir, aqui então é um carro de uma marca que entende perfeitamente seu público-alvo. Um carro que se tornou mais cuidadosamente sintonizado com seu mercado do que nunca. Um carro com um nível de eficiência do motor e tecnologia que faz muitos de seus rivais parecerem de uma geração anterior. Se você acreditava que o Roadster de 2 lugares estava se tornando uma indulgência egoísta e irresponsável, a Mercedes claramente acredita que pode convencê-lo do contrário.